Minha família narcisista me rejeitou, me usou e ainda se faz de vítima. Se sua família te usou, te rejeitou, te descartou e ainda se faz de vítima, veja que isso não é drama. É o modo como ela funciona, é um padrão. Porque a família narcisista, ela não busca criar vínculos, ela quer controle. E mesmo sem você ter feito nada, ela acusa você. Nesse momento, você é o culpado. Quando você começa a questionar, quando você começa, de repente, não alimentar mais uma situação, ela descarta, ela te rejeita. Mas aqui não é porque você falhou, é porque você virou uma ameaça. Porque quando você entende assim, a minha família me rejeitou. Veja, não é porque você errou, não é porque você fracassou, é porque você começou a enxergar, você acordou para a realidade da manipulação. E uma pessoa que acorda e enxerga, ela não pode mais ser manipulada. Entende? Então eles falam, eles reclamam, eles xingam, eles te expõem, eles distorcem a comunicação, eles distorcem aquilo que você fala, eles te diminuem, eles te culpam e ainda se fazem de vítima. Acontece o quê? Que quando uma pessoa narcisista, ela é contrariada, quando você começa a colocar alguns limites e questionar as ações dessa pessoa, ela não suporta isso. Então é nesse momento que o narcisista, ele não sabe lidar com a crítica, ele não sabe lidar com a rejeição, e nesse momento ele acusa o outro daquilo mesmo que ele faz. Ele não reconhece nele as atitudes. Ele projeta no outro aquilo que ele não consegue ver nele. Então essa pessoa, ela não sabe lidar com a frustração. Essa pessoa, ela quer ser aprovada. Ela quer acolhimento. Ela quer ser colocada num pedestal. Ela quer ser elogiada. E nesse momento você chega e desestabiliza, o que ela faz? Ela rejeita você. E uma tática do transtorno da família e da pessoa, tá? Porque às vezes não é todos, né? Não é só pai, não é só mãe. Às vezes é um membro da família, tá? O que acontece? Essa pessoa, ela usa uma tática que é muito dolorosa. Por quê? Porque frente a uma situação, e às vezes a situação é mínima, não acontece nada, e ela, para manipular, ela entra no silêncio. E ela começa a ignorar a vítima. Então, um exemplo aqui, a mãe começa a ignorar o filho, ou ignorar a filha. E nesse momento, ela recusa a fala, tá? E nesse recusar, ela faz isso para quê? Para controlar, para punir. Só que frente a esse comportamento dessa mãe que silencia porque diz que a pessoa é culpada de tal coisa, essa vítima, ela fica desestabilizada emocionalmente, psicologicamente, porque ela começa a se sentir culpada de algo que ela não fez. Ela começa, por alguns momentos, se questionar, onde eu errei? E ela começa a duvidar da sua própria sanidade mental. Olha como é desafiador. E aí, o transtorno narcisista dessa pessoa, o que essa pessoa faz? Frente a esse silêncio, ela rejeita a pessoa, ela diminui a pessoa, ela é como se a pessoa não existisse para ela. E aí, nesse momento, você fica desesperado às vezes, você fica ansioso às vezes, você começa a pensar, poxa, será se eu errei? Será se eu preciso pedir perdão? Você começa a se sentir, às vezes, insignificante,
porque esse é o objetivo da tática aqui, aonde ela tortura você com o silêncio. Eu vivi isso, tá? Então eu posso falar de mim, porque vocês aqui no canal já devem saber que isso para mim hoje, deixar muito claro que hoje eu falo isso de uma forma natural, porque durante muitos anos na minha vida eu trabalhei essa situação. E eu consegui ressignificar a minha história, eu consegui limpar as rejeições e as mágoas que eu carregava no meu coração, isso já faz algum tempo, e hoje eu consigo falar, e eu consigo me expressar e ajudar outras pessoas, porque eu já passei por esse caminho. Tá? Então, o meu pai era uma pessoa mais passiva, né? Ele não era uma pessoa de chegar e se posicionar, mas a minha segunda mãe, sim, ela tinha o transtorno narcisista. Hoje eu tenho essa consciência. E o que acontecia? Acontecia que uma situação, e às vezes não era nada de nada, e ela ficava brava, ficava emburrada, ela emburrava mesmo, ela fechava a cara, e ela não falava comigo. E nesse momento é como se eu não existisse, sabe? E ali passava dias, passava semanas, e às vezes chegava a ficar mês. E eu me sentia culpada, porque eu ficava pensando assim, aonde que eu errei? Tá? E você, porque você quer entender o que aconteceu, você começa a fazer uma retrospectiva da situação e você vê que você não errou, mas chega um momento que você duvida de você mesmo. E aí você realmente fica um pouco ruim. E a tática é exatamente essa, para você ficar ruim. Só que aqui, no meu caso, tá? Eu, como era criança e depois adolescente também, lá em casa quem mandava era ela, e naquele tempo não tinha como hoje, que o filho fala o que quer, não tinha, tá? O negócio era bem diferente. A criação era de uma forma muito castrada, muito rígida. Teve pessoas que não passaram por isso, e teve pessoas que passaram, então eu tô falando de mim, tá? Na minha casa, eu tinha que baixar a orelha e ouvir e tá tudo bem, tá? Quem manda aqui é o rei e a rainha, né? E o resto é tudo subalterno. Então, o que eu quero dizer para você aqui? Eu vivi isso, eu me sentia culpada porque ela ficava sem falar comigo e eu precisava falar com ela. Eu precisava, porque na dinâmica de uma casa que eu trabalhava, que eu fazia as coisas, eu precisava perguntar. E era desafiador porque ela não respondia. Tá? E muitas vezes eu precisava perguntar, e eu perguntava para o meu pai, e ela não falava. Era muito raro abrir a boca para falar alguma coisa. E eu tinha que me rebaixar, até porque lá na minha casa, toda noite, eu tinha que, antes de dormir, desde criança, era a regra, eu tinha que dar bênção, e eu tinha que dar um beijo na face dos meus pais, né? Estando bem ou não, eu tinha que fazer aquilo ali. E isso foi durante muitos anos da minha vida, tanto que chegava 8 horas da noite, era o horário que eu ia para a cama, eu ficava assim, vivenciando aquela situação, contando até 10, para que eu fosse lá fazer esse movimento, voltava para a cama. Depois que eu fazia isso, eu respirava e me sentia aliviada, dormia, até o próximo dia das 8 horas fazer isso novamente. Com relação a isso que eu estou trazendo aqui, do silêncio do narcisista, ele faz isso, ele te rejeita e você começa a achar que você é o culpado. Então, eu já estou falando para você que isso é uma forma de controle, é uma forma de manipulação. Então, naquela época, eu também não sabia, eu não entendia, eu era uma criança e eu era depois uma adolescente, e quando chegou por volta dos meus 18 anos, eu saí da minha casa, eu virei as costas, eu disse, chega, porque eu não posso mudar o outro, né? E a única forma de eu conseguir sair daquela situação, daquela manipulação, era eu dar tchau, e com a roupa do corpo,
sabe? Então eu peguei uma situação assim, ó, e fui, tá bom? Veja, você vê, né? Você vê, você ouve, né? Você vivencia essa situação internamente. Porque tudo que acontece à sua volta, você não filtra. Naquele momento, às vezes você não entende o que é certo e o que é errado. Você vai absorvendo tudo que está acontecendo naquela dinâmica e você entra no clima, naquele clima. E quando você vê, você já é o problema. Você se contagia, vamos dizer assim. É um contágio emocional. E nesse momento, não é o que eles fazem, na verdade. É como você recebe e é como você interpreta aquilo que está acontecendo naquela dinâmica familiar, tá? Tem até um conceito psicológico, eu não sei se vocês já ouviram falar, sobre o filho dourado, tá? Eu até anotei aqui e eu trouxe para falar para vocês. A história do filho dourado é o seguinte: o filho dourado é aquele filho que é o filho aceito, é o filho que é aprovado, é aquele filho que, pelos olhos do pai ou pelos olhos da mãe, ele não erra. Ele é o suprassumo, ele é o meu troféu, tá bom? Só que esse filho aqui, esse filho dourado, ele é incentivado a menosprezar o outro, os outros irmãos, vamos dizer assim, porque eu sou o filho dourado. Você é o bode expiatório, o outro irmão, a outra irmã lá é o bode expiatório. Então, tudo que eu faço tá certo, tudo que você faz tá errado. Por quê? Porque esse filho dourado aqui, ele alimenta, tá, esses pais narcisistas. Porque vocês pensam aqui, ó, que esse filho dourado, se por algum motivo ele deixar de alimentar, de concordar com esse pai e com essa mãe narcisista, ele perde posto aqui. Porque ele tem o posto de filho dourado não é porque os pais o amam. Não, é porque os pais o usam. Usam para fazer dele o troféu, para brigar com os outros do lado de fora, colocando eles como o bode expiatório. E veja aqui, ó, que esse filho, aparentemente, você pensa assim, poxa, ele leva a melhor, porque ele é o querido, ele é o bonzinho, ele nunca erra, quem erra é o outro. Só que essa pessoa, esse filho dourado, ele pode até levar a melhor, né? Mas tem um porém aqui. Ele tem uma situação aqui que a personalidade dele é uma personalidade de submissão. Ele deixa de ser ele mesmo para agradar esses pais narcisistas. Com o tempo, sim, ele pode absorver isso e virar uma pessoa também narcisista ou não. Mas naquela dinâmica familiar, ele satisfaz o pai e a mãe, sendo o bonzinho, o outro irmão, o bode expiatório, e ocupa esse lugar. Só que esse lugar que eu ocupo tem um lugar muito caro, porque a minha personalidade aqui, ela está sendo moldada. E aí, lá na frente, o preço pode ser muito alto. E a conta sempre vai chegar. Então, aqui, esse conceito psicológico do filho dourado é para mostrar exatamente o que acontece nas famílias. Então, esse filho ocupa esse papel até o dia, né? Ele é aceito até o dia que ele virar contra. Se ele resolver virar casaca e sair fora, ele deixa de ser o filho predileto, tá? Então, veja aqui, voltando ao ponto. Às vezes você ignora, às vezes você ignora que está no relacionamento tóxico, você ignora que a pessoa te suga, que a pessoa te rejeita, que a pessoa te diminui. Às vezes você está num relacionamento que você só é cobrado. Você está num relacionamento onde você serve porque você tem alguma utilidade. Você é machucado, você fica se explicando, a pessoa distorce, você se explica, a pessoa distorce de novo.
E aí, você às vezes acredita que a pessoa vai mudar. A pessoa, às vezes, não é muito comum, tá? Eles pedirem desculpa, porque eles não se rebaixam, mas às vezes eles fazem um drama. Então, você fica nessa condição da vítima, acreditando que a outra pessoa vai mudar, que a outra pessoa é só uma fase. Ah, é porque hoje ela tá um pouco cansada, porque teve um dia difícil. Não, gente, não é assim, tá? Realmente é um transtorno. Aqui não tem negociação. Aqui ou você dá o silêncio, ou você dá o afastamento, se distancia, é aonde você vai conseguir ter a sua independência emocional, tá? Porque se você não colocar esse limite, se você não se posicionar, se você nesse momento entender que aquilo que está acontecendo nessa dinâmica familiar seja uma dinâmica entre até mesmo entre o marido e a esposa, marido, entre irmãos, entre filhos, entre amigos, não interessa o relacionamento. Isso pode acontecer onde há pessoas. Então você tem que estar alerta. Tá acontecendo isso do lado de fora? Olha, você aí, tá vivendo isso? Olha, talvez você tenha se deixado levar muito pela emoção. Essa pessoa te julgou, te expôs, te rejeitou, falou de você, te humilhou, né? Ela realmente te deixou num lugar de insignificância. Mas veja uma coisa aqui, que às vezes a pessoa não aceita, mas eu sempre falo. O outro, ele não tem poder sobre você. É você que dá permissão para o outro. Quando você é criança e às vezes adolescente, você não consegue sair dessa fácil. Concordo, porque eu vivi isso. Mas se você já tem consciência hoje dessa manipulação, começa a olhar para essa pessoa do lado de fora. Olha para essa pessoa, vê os movimentos dela, vê como que ela age, observa, analisa, não se mistura. Porque você acaba entrando dentro do problema. E aí você se mistura tanto que você já não sabe mais quem é certo e quem é errado. Veja que aqui, quando você olha a situação, você olha o constrangimento, o abuso, a distorção acontecendo, o controle. Quando você vê isso, não leva mais para a emoção. O que é levar para a emoção? É achar assim, ó, ai, ele me rejeitou, ai, ele me tratou mal, ai, ele não tá falando comigo, ai, ele distorce tudo que eu falo. Não leva mais para o coração, leva para a razão, começa a colocar o cérebro para pensar. Essa pessoa agiu assim. Por que eu estou aqui me sentindo rejeitado, desamparado, humilhado? Porque eu estou me colocando nesse lugar. Essa pessoa talvez não tenha nada para dar para você. Talvez a pessoa que vai dar alguma coisa para você é você mesmo. É você que tem que se nutrir. É você que tem que se amar. É você que tem que arregaçar as mangas e buscar sair dessa situação que você se encontra hoje. Não adianta você olhar para fora e você buscar fora o acolhimento, o valor e o acolhimento e o respeito não está do lado de fora. É você que tem que buscar isso, é você que tem que se escolher, é você que tem que sair desse lugar. Porque a pessoa que tem um transtorno narcisista, ela quer aprovação, ela quer ficar no palco, ela não aceita rejeição. Se ela não aceita a rejeição, ela é a última bolacha do pacote, ela é a superior, qual é o lugar que vai sobrar para você? O lugar do inferior. Então, se só sobra o lugar do inferior na vida dessa pessoa, o que você está fazendo aí ainda, criatura? Mas eu não tenho para onde ir. Dá um jeito, se vira. Quando eu saí da minha casa, eu não tinha direito para onde ir. Eu saí com a roupa do corpo. Eu levei uma peça, duas e só, e a vida me ampara. Porque não estou sozinha, mas a vida dá um jeito. A gente
Dá um jeito, porque a gente cria tantas forças internas que nós temos tantos recursos internos que nós só vamos encontrar de verdade esses recursos quando nós nos colocarmos à prova. Se você está ali vivendo aquela situação, alimentando aquele ciclo, se você não quebra o ciclo, você vai viver e nunca vai descobrir a força que você tem. Porque você acredita que você é um rejeitado, que você foi humilhado, que você foi exposto, que você nem vida própria tem, que você não existe. Eu não existo para minha mãe, eu não existo para o meu pai. Eles não gostam de mim, eles não me acolhem, eles não me aprovam. Eles te deram a vida. Agora que você tem a vida nas suas mãos, assuma a sua vida, assuma você. Não deixe isso para o outro. Faça você. E quando você resolve limpar, sabe, os óculos e vê que aquela pessoa, ela tá falando, manipulando, ela tá falando dela. É uma pessoa que tá toda quebrada por dentro. Ela nem sabe o que é vida de verdade. Ela só joga para você as dores dela, as feridas dela, o lixo que é dela. E se você ficar aí, você vai ficar pegando esse lixo para você, você vai ficar embalando o bebê e vai ficar nessa condição de não querer sair do lugar. Eu tenho um vídeo aqui no canal que se chama Como é que é o nome? Parei de ser um pato, deixei de ser um pato. Veja que muitas vezes a gente é esse patinho que não reconhece as forças e a gente vive naquele lugar e a gente diz assim, poxa, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho para onde ir. Mas como que eu vou fazer? Porque você, quando quer sair de uma situação, você olha para aquilo que você tem no momento. Tem alguns ganhos secundários. Porque eu tenho casa, porque eu tenho comida, porque aqui eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Tudo bem. Isso é suficiente para você? Fica aí onde você está. E não reclama mais. Não, isso não é suficiente, isso está tirando a minha vida todo dia um pouquinho. Então, arregaça as mangas e vai à luta. Você é muito mais do que imagina. Agora, se você ficar se colocando, abrindo portas, janelas, escancarando a sua vida e ficar nessa situação de humilhação, é isso que você vai viver pro resto de sua vida. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos. Será que não vale a pena você lutar por você hoje e sair fora disso aqui? Veja, eu sempre falo, se você quer ficar onde você tá, fique, mas não reclame mais. Não reclame. Aceite ou haja, ação e se escolha. Vá na sua direção. Vou repetir, quando eu saí da minha casa, eu não tinha direito nem para onde ir. A vida me acolheu de alguma forma. Fui para casa de uma pessoa, fui acolhida, fui para um outro estado. Lá eu me virei, lá eu passei as minhas dificuldades. Mas foram essas dificuldades que me mostraram a força que eu tenho dentro de mim. Foi fácil? Não, foi desafiador. Eu quebrei muito a cara, mas quem pensa que vai chegar no pódio sem passar pelo caos, está enganado. A gente, primeiro, muitas vezes, a gente precisa ralar, para que a gente possa, então, polir, né, e transmutar tudo isso que a gente viveu na pele. E estudando, com autoconhecimento, buscando muitas ferramentas. Não é vivendo isso dentro de casa. Uma zona de conforto que não tem conforto, mas tem ganho secundário. Às vezes eu tô aqui, eu não quero sair daqui porque eu ganho alguma coisa. Mas pensa bem no que é mais importante para você. Escolha você. Não coloque sua vida na mão do outro. Isso é dependência emocional. Você está dependente. Você está aí vivendo de migalhas. Então, assuma a sua vida.
Tome a rédea da situação. E daí, com certeza, a sua vida vai ser muito diferente. E aí você vai olhar para trás e vai ter orgulho de você. Mas você só vai descobrir isso colocando o pé na estrada. Aonde você está, não tem negociação. Ou você se afasta, ou você vai viver isso todo dia, porque não tem saída, não tem outra saída. Como já ouvi várias vezes, a saída é sair, tá certo? Pessoal, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, beijo no coração, espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês, tá bom? Deixa os comentários aqui que eu quero ouvir, tchau!